Oi, oi, concurseiros e concurseiras, tudo bem com você? Eu sou a professora Carla Daiane, sou especialista em saúde da família, em saúde pública, sou cirurgiã dentista e vou lecionar para vocês a matéria de legislação do SUS. Nós vamos dar continuidade à matéria de legislação do SUS, tá bom? Então, nas últimas aulas a gente falou muito da Lei 8.080, né? Foram aulas bem densas, aulas bem grandes, né? Gastamos bastante tempo aí com elas, porque, como eu disse, são aulas extremamente importantes, que caem muito em prova. E aí agora a gente vai para a terceira parte daquela base jurídica que eu falei, que é o artigo, né? Os artigos da Constituição, da Saúde, a Lei 8.080 e faltou agora a Lei 8.142, tá? Sim, então a gente vai para a terceira base jurídica, que vai fazer a regulamentação. No caso, a Constituição, ela instituiu, né? Ela criou o SUS, e a Lei 8.080 e a Lei 8.142, elas vieram para regulamentar, tá? A Lei 8.142, ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. E também vai falar sobre as transferências financeiras intergovernamentais, né? Dos recursos, como que vai ser alocado esses recursos, como vai ser essa transferência na área da saúde e da outras providências. Então, primeira coisa, Lei 8.142 vai falar da participação da comunidade e das transferências intergovernamentais de recursos financeiros, tá? Na área da saúde, claro, né? Nós estamos falando aqui da área da saúde. Então, é sobre isso a Lei 8.142, principalmente, além de dar outras, né, providências. Então, vamos pensar lá, tá? Lembra quando eu comecei a falar lá de história de saúde no Brasil e que aí não existia saúde, aí veio a Constituição Federal e criou o SUS e falou que o Sistema Único de Saúde é dever do Estado, direito de todos. E aí, como a gente criou aquele sistema, a gente precisaria, porque a lei ela só criou, a gente precisaria regulamentar e ver como que vai funcionar através da lei 8.080. E aqui a gente vai contar, né, vai ser um acréscimo, vamos dizer assim, da lei 8.080, né? Então, o sistema de saúde, ele fala ainda que trata lá na lei 8.080, que regulamenta lá na lei 8.080, ele contará, né, em cada esfera de governo, sem prejuízo do poder legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas, né, com as seguintes instâncias. Instâncias colegiadas são espaços, né, de representação. Então, a gente tem ali a conferência de saúde e o conselho de saúde, certo? E aí nós vamos falar, então, primeiro da conferência de saúde, tá? Aí a gente está hoje na 17 Conferência Nacional de Saúde. Esse aqui foi um bannerzinho, né, que eu trouxe da divulgação da Conferência de Saúde, que foi do ano passado, de dia 2 a 5 de julho. E aí foi feita essa reunião. Essa reunião, uma coisa que cai muito em prova, tá, pessoal? Ela vai se reunir a cada 4 anos. Então, sim, cada 4 anos ela vai se reunir. E ela tem representação de vários segmentos sociais, tá? Ela tem a participação popular. Então, a ideia é trazer a participação popular nessa lei, né? Trazer o povo para falar o que precisa ser feito na saúde. A ideia é essa. Então, a conferência ela vai se reunir a cada 4 anos, ela vai ter vários representantes de vários segmentos. E qual que é a finalidade da conferência de saúde? É avaliar a situação de saúde. E, além disso, ela vai propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, tá? Então, reuniu a Conferência de Saúde,
ela vai ver como que nós estamos com a saúde, como está a saúde dessa população, tá? Eu acho que está precisando melhorar isso, isso e aquilo, então, né, vão ter várias discussões sobre como poderia ou não melhorar, e aí vai propor essas diretrizes, tá? E aqui nos níveis correspondentes, ela pode ser convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. Então, pode ser que o Poder Executivo convoque essa reunião, tá? E pode ser também que já fique agendada. Então, por exemplo, nós tivemos aqui no dia 2 a 5 de julho e daqui 4 anos, na data tal, já ficou agendada a próxima reunião. Ou pode ser pelo Poder Executivo, ou pode ser pelo próprio Conselho de Saúde posteriormente, tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? É que vai reunir a cada 4 anos com a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formular as políticas de saúde, tá? E aí agora nós vamos para o Conselho de Saúde, tá? Aqui nós falamos muito do Conselho Municipal de Saúde. E aí ele tem caráter deliberativo e permanente, ou permanente deliberativo. O que significa caráter permanente? Que deve sempre existir. Então, ele vai sempre existir, certo? Independente da União, independente do Estado ou do município, ele deve existir, tá? E o caráter deliberativo é que ele deve se reunir, né, para discutir determinados assuntos e chegar a um acordo ou uma decisão, certo? Então, esse conselho ele vai se reunir, né, obrigatoriamente, digamos assim, de forma em caráter permanente, e vai discutir determinados assuntos relacionados com a saúde, tá? E aí, ele deve ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Ele, aqui na finalidade dele, ele vai atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância. Então, ele vai formular estratégias diferentes lá da conferência e vai controlar a execução. Então, aqui nós temos o controle social, tá? Então, os conselhos de saúde, eles são para formular as estratégias e para controlar a execução, para ver o dinheiro está sendo gasto com isso que foi falado mesmo. Isso está funcionando da forma como foi proposto. Então, a nossa luta pelo direito, né? E para controlar o controle social relacionado à saúde, tá bom? E aqui, a representação dos usuários, tanto nos conselhos quanto nas conferências, ela será partidária em relação ao conjunto de segmentos. Como que é essa composição? Outra coisa que é muito importante gravar, tá, pessoal? Porque cai muito em prova. 50% é de usuários do Sistema Único de Saúde, tá? 50% de usuários do Sistema Único de Saúde. Os outros 50% são representantes dos demais segmentos. Quais são os outros segmentos? 25% de gestores e prestadores de serviço no SUS. Então, né, quem presta serviço, quem trabalha no SUS e quem faz a gestão do SUS. E 25% de trabalhadores da área da saúde, tá? Quem presta serviço ao SUS, né? No caso, os 25. E aqui os trabalhadores da saúde, tá? Ele é feito organização e normas de funcionamento que são definidas em regime próprio, aprovado pelo respectivo conselho. Então, o próprio conselho vai se organizar e vai ter normas de funcionamento, tá? Então, isso é um regime próprio, aprovado dentro do conselho, tá bom? E aí nós temos aqui, só para a gente entender, um resuminho de conselhos e conferências. Os conselhos de saúde, eles são de caráter permanente e deliberativo. As conferências, elas vão se reunir a cada 4 anos. Então, bem importante saber isso aqui, tá? Que é o que cai em prova. Os conselhos de saúde, eles são órgãos colegiados com vários representantes de vários segmentos.
certo? A conferência, ela avalia a situação de saúde. Os conselhos, eles participam na formulação das estratégias. As conferências propõem diretrizes para a formulação da política de saúde. Então, aqui, a conferência ela vai propor a diretriz para formular. E o conselho ele vai participar da formulação. Então, quem vai propor as diretrizes é a conferência, tá? Quem vai participar e quem vai participar também do controle social, que eu já vou falar aqui embaixo, é o Conselho de Saúde. Então, o Conselho de Saúde, ele participa na formulação e participa no controle da execução, tá? A conferência, ela propõe a diretriz, tá? E as conferências, elas são convocadas pelo Poder Executivo e, extraordinariamente, por esta ou pelos Conselhos de Saúde, como eu falei ali em cima. E os conselhos, eles atuam, inclusive, nos aspectos econômicos e financeiros, porque eles se reúnem, né, para fazer esse controle esse controle social, e eles podem também controlar, verificar os aspectos econômicos e financeiros, tá? As decisões dos conselhos e das conferências serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Tá? Então, as decisões, elas são homologadas. O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, chamado de CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde terão representação nesse conselho. Outra coisa que também já vi bastante em prova, tá? Perguntando se o CONAS ou CONASES, um como Secretaria Nacional e outro como Secretaria Municipal, eles têm representação no governo e ele tem sim. Nós vamos falar um pouquinho à frente deles, tá? Segura essa informação. A representação dos usuários nos conselhos e nas conferências será paritária, como eu falei, em relação aos demais segmentos. Lembra lá? 50, 25 e 25? É daquela forma, tá? A organização e as normas de funcionamento das conferências e dos conselhos de saúde serão definidas em regimes próprios. Então, estou repetindo as coisas importantes que foram faladas, tá? E aí, agora a gente tem a explicação do que é o CONAS e o que é o CONASEMS. O CONAS ele foi criado no dia 3 de fevereiro de 1982. É uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, tá? Que se pauta pelos princípios que regem o direito público e que congrega o secretário de saúde de Estado da Saúde e os seus substitutos legais. Então, o secretário de Saúde ou algum substituto, certo? Enquanto gestores oficiais das secretarias de Estado de Saúde dos estados e do Distrito Federal. Então, o CONAS ele vai ter representante, né, da Secretaria de Estado, tá? De Saúde, certo? O CONASEMS ele nasceu a partir do movimento social em prol da saúde pública e se legitimou como uma força política, que assumiu a missão de agregar e de representar o conjunto de todas as secretarias municipais de saúde. Então, o CONASEMS é municipal e aqui é estadual, tá? São representações dos representantes, né, legais, tanto da Secretaria de Estado quanto das Secretarias Municipais de Saúde, tá? E aí a gente entra, então, no artigo 2. Isso tudo que eu falei foi referente ao primeiro artigo. E aí a gente entra, então, no artigo 2, que fala das questões financeiras, né? Lembra que eu também falei que como vai ser a transferência intergovernamental de recursos? Então, a transferência, ela é através do Fundo Nacional de Saúde, tá? E aí nós temos o Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde. E quando fala assim, é repassado de fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, Fundo Estadual de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde, certo? Então, isso quer dizer que foi passado de fundo a fundo. Como que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados?
é uma outra questão que também cai em prova, tá? Então, a gente precisa também saber. Então, os Fundos Nacional de Saúde, eles são alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e de entidades da administração direta e indireta. São também de investimentos previstos em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional. Então, nós vamos colocar aqui investimentos previstos em lei orçamentária, despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde. Palavrinhas-chave para a gente tentar, né, memorizar. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde, certo? Então, o Ministério da Saúde faz um plano quinquenal e nisso tem que conter quais são os investimentos. E aqui vai do Fundo Nacional de Saúde. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementadas pelos municípios, tá? Por prestadores de serviço, por gestores e trabalhadores da saúde. Lembrando que tem que ter também a participação do CONAS, tá? Um representante ali, tá bom? Além disso, o município, o estado ou o Distrito Federal, ele tem que ter também plano de saúde e relatório de gestão, então ele tem que falar como que vai ser gasto esse valor e o relatório de como foi gasto, tá? Então, ele tem que falar como foi gasto, um plano de saúde, ou ele falar como vai ser gasto, então fazer um plano de saúde e um relatório, falar com o que foi, tá? E, além disso, tem que ter também contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, ou seja, eles têm que ter também, a parte no municipal, tem que dar também alguma parte financeira, eles têm que ter essa contrapartida de recursos. Então, não é só o fundo de saúde que vai mandar, que vai custear a saúde. Não, tem que haver um custeio também municipal, tá? Então, tem que ter essa contrapartida de recursos no orçamento, tá? Além disso, tem que ter também uma elaboração de plano de carreira, cargos e salários prevista a prazo de 2 anos para sua implementação, né? Isso ficou lá atrás, há 2 anos, em 1990, 2 anos já foi implementado, mas tem que haver essa comissão de elaboração de plano de carreiras e cargos, tá? Caso o município, o estado ou o Distrito Federal ele não atenda esses requisitos, implicará em que os recursos eles não sejam, né, administrados, eles não sejam repassados, né, pelos estados ou pela União. Tá? Então tem que cumprir isso aqui, porque senão não vai vir um recurso. Resumindo aí, tá? E aí nós vamos para o artigo 5, que fala que é o Ministério da Saúde, mediante portaria do Ministério da Saúde, autorizado a estabelecer condições para a aplicação dessa lei. Então, está colocando a responsabilidade do Ministério da Saúde para dar condições para aplicar essa lei, tá? E aí, gente, eu falei da Lei 8142. Entretanto, teve uma resolução, e eu vou sempre tentar trazer as resoluções mais atuais, não ficar só nessas, porque caem as resoluções mais atuais, tá? Então, foi a resolução 453, de 10 de maio de 2012, que vai aprovar algumas diretrizes para instituição, reformulação e reestruturação do funcionamento dos conselhos de saúde. Então, essa portaria, ela veio reestruturar algumas coisas do Conselho de Saúde. Então, nós temos sim a Lei 8.080, mas vem uma resolução para trazer algumas novidades, digamos assim, tá? Então, vem novidades por aí. Aí, para não ter alteração na lei, eles fizeram essa resolução em 2012, tá? Então, vamos lá. O que eles falaram nessa lei de importante que eu tenho para trazer para vocês? O número de conselheiros. O número de conselheiros, ele é
definido pelo próprio Conselho de Saúde, tá? Conselho de Saúde. Nossa, que letra é essa, meu pai? E constituído por lei. Então, tem que ter os conselheiros que vão ser definidos no Conselho de Saúde e constituído por lei. A instituição dos conselhos de saúde, ela é estabelecida por lei federal e obedece à Lei 8142, tá? A eleição dos conselhos de saúde recomenda-se alteração em no mínimo 30% das entidades representativas. Então, para haver, né, essa troca, essa alteração de 30%, para evitar aí possíveis alterações, enganações, vamos dizer assim, né? Essa troca de governo para ajudar, né, no controle social melhor, evitar falcatruas. As reuniões do conselho elas serão abertas, então qualquer um pode participar. Outra coisa bem importante que foi falado, que são reuniões abertas. O Conselho de Saúde foi definido aqui como um subsistema da Seguridade Social. Lembra da Seguridade Social que eu falei lá na Constituição Federal? Pois é. Então, ela vai ser um subsistema, tá? As resoluções dos conselhos eles devem ser homologados obrigatoriamente pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo em até 30 dias. Caso não for homologada sem justificativa no prazo de 30 dias, pode-se recorrer ao Ministério da Saúde e à Justiça para buscar a validação dessa. Então, primeiro você vai procurar, né, a homologação pelo poder constituído em cada esfera de governo. Então, se é municipal, o chefe de governo municipal. Caso não for homologado em 30 dias, pode procurar o Ministério da Saúde, tá? Outra coisa importante, funções como a de conselheiro de saúde ou como a de membro do Conselho da Saúde, elas não serão remuneradas, tá? Então, são funções não remuneradas, tá bom? Para ter a reunião do Conselho de Saúde, deve haver um quórum mínimo para a adoção de decisões, tá? Para ter decisões no Conselho, que é metade mais um dos integrantes. Ressalva-se as exceções regimentais. Então, né, nós temos lá o Conselho que é composto por tantas pessoas, então tem que ter metade mais um integrante para ter quórum, né? Para ter decisões. Tomar decisões e elas seriam homologadas. São permitidas auditorias externas, independentes do pedido dos conselhos de saúde, sobre as contas e atividades dos gestores do SUS, tá? E aí agora, pessoal, nós vamos para as questões, tá? Essa lei, a Lei 8142, é uma lei menorzinha mesmo. Eu trouxe o que vocês devem saber, principalmente. Tem mais coisa na lei, então eu sempre peço a vocês, gente, terminou a aula, dá uma descansada, mas procurem a lei e leiam na íntegra. Isso vai ajudar, porque às vezes tem uma questão que falou alguma coisa e só de você ler a lei, você já está sabendo. Então, leiam, tá? Leiam a lei. E aí, leiam, estudem e exercícios, né? O que vai ajudar aqui são os exercícios. Então, vamos para a questão número 1. Segundo a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, os segmentos sociais que devem ser representados em o Conselho de Saúde são: letra A, profissionais de saúde, representantes do governo, usuários e prestadores de serviço. Letra B, representantes do governo, usuários, Conselho Regional de Enfermagem e movimentos sociais. Jogou aí um Conselho Regional de Enfermagem. Profissionais de saúde, usuários, prestadores de serviço e Conselho Regional de Medicina. Jogou medicina também. Representantes do governo, profissionais de saúde, sindicatos e movimentos sociais. Conselhos profissionais, movimentos sociais, representantes do governo e sindicatos. Gente, essa é uma questão para quem nunca nem viu a Lei 8142, né? Porque assim, jogou Conselho Regional de Enfermagem, que não foi falado, e não faz sentido, né? Por exemplo, ter só Conselho de Enfermagem,
Não faz sentido também ter um conselho regional só de medicina, então tem os profissionais da saúde que são representados, mas não fala de nenhum específico. E aqui também sindicatos, a gente fica na dúvida para quem não conhece essa lei, tá? Porque a gente já sabe a resposta, ó, vocês têm que saber a resposta. Sindicatos, assim, que também não faz muito sentido você falar do sindicato, mas uma pessoa que não conhece talvez poderia confundir, né? Mas a resposta é a letra A, né? Os profissionais de saúde, os representantes do governo, os usuários e prestadores de serviços. Gravou isso aí, gente? Gente, isso é o que cai muito, tá? É o que mais cai, na verdade. Aí fala muito também da questão da porcentagem. Então, né, 50% de usuários, os outros 25% são de profissionais de saúde e representantes do governo e prestadores de serviço, 25%. Certo? Então fala também dessa porcentagem. Eu acho que eu tô até dando questão que vai cair, mas enfim. Spoilers aqui. Certo? Gente, essa daqui não pode errar. Não aceito. Não aceito errar essa daqui. Vamos decorar, tá? É formado por profissionais da saúde, representando o governo, usuários e prestadores de serviços, tá? Eu não sei se tem questão sobre isso, que eu não tô me lembrando aqui agora. Mas lembrem-se que pode ter também representante do CONAS, tá? Só tô deixando uma deixa aí pra vocês lembrarem. Então é isso. E aguardo vocês para as próximas aulas, tá bom?